Colegas, vamos falar agora sobre lugares geométricos. O que significa isso? Lugares geométricos. Lugares geométricos. Bom, vamos lá. Deixei já aqui um scriptzinho, né, um pedacinho já escrito, para a gente agilizar e não estender demais nosso vídeo, não cansá-los, né? Muito tempo exposto aqui ao vídeo, né? Bom, ele fala o seguinte, lugares geométricos, definição. Uma figura é um lugar geométrico se e somente se todos os seus pontos e apenas eles possuem uma certa propriedade. Bom? Então, todos os seus pontos e apenas eles possuem uma certa propriedade. Então, um exemplo, vou fazer aqui, um exemplo de lugar geométrico. Um exemplo de lugar geométrico é a circunferência. Por quê? O que é a circunferência? Vamos fazer um desenho de uma circunferência aqui, olha. Aqui é uma circunferência, tá? O que é uma circunferência? A circunferência, ela é o endereço de todos os pontos P que estão à mesma distância de um único ponto, que é o centro da circunferência. Vou chamar aqui de O. Bom? Então vamos supor que aqui, olha, a distância seja 5, né? Ou seja, o raio seja 5. Então o que é uma circunferência? É o endereço de todos os pontos que estão à distância de 5 centímetros de um único ponto, O, que é o centro. Então, lugar geométrico é isso, né? É o endereço, ou seja, o que é uma circunferência? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um único ponto, cuja distância mede 5, e é o que nós chamamos de raio, neste meu exemplozinho, tá? Que coloquei para vocês aqui. Bom, para ilustrar. Agora, no exercício 1, no exercício 1, tem o seguinte pedido. Olha, o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistante de duas retas concorrentes desse plano é. Então, imagina duas retas concorrentes desse plano. Então, vou fazer o desenho aqui de duas retas concorrentes. Ó. Então, uma reta para cá, outra reta para lá, reta R, reta S, elas são concorrentes. Ele quer saber o quê? Qual é o lugar geométrico dos pontos, ou seja, o endereço dos pontos de um plano equidistante dessas duas retas. Então, olha, os pontos que equidistam dessas duas retas, eles vão pertencer, gente, eles vão pertencer a esta retinha aqui, olha, que eu vou traçar. Dá uma olhadinha. Tá? Vou chamar essa reta aqui de reta, vou chamar de T1. Tá? E quem é essa reta? Essa reta são os pontos que estão à mesma distância da reta R e a mesma distância da reta S, ou seja, essa distância e essa distância é a mesma. Agora, olha que curiosidade, né? Essa distância é a mesma e este lado aqui ele é comum aos dois triângulos, né? Se eu notar bem, esse lado é comum aos dois triângulos. Então, nós temos dois triângulos congruentes. Por quê? Porque são dois triângulos retângulos, certo? São dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa, o mesmo valor de hipotenusa e catetos. Logo, o outro cateto também terá o mesmo valor pelo teorema de Pitágoras. Então, este ângulo aqui e este é o mesmo. Olha aqui, ó, teta, teta. Então, os pontos que estão à mesma distância dessas duas retas, eles pertencem a essa bissetriz que divide o ângulo, né, em dois outros congruentes, tá? Não só essa reta T1, mas também uma outra reta aqui, olha, eu vou traçar, que eu vou chamar aqui de T2 também. Vamos lá, por quê? Nesse ponto, nessa reta, estão todos os pontos que estão à mesma distância da reta S e também a mesma distância, ok, da reta R. Então, essa distância e essa aqui é a mesma. Pela mesma razão, este ângulo e este ângulo aqui também será o mesmo. Então, vou chamar esse ângulo aqui de alfa e alfa, certo? Bom, turma, então olha aí. O lugar geométrico dos pontos de um plano, então onde mora os pontos de um plano que estão equidistantes de duas retas concorrentes R e S, são esses pontos que estão na reta T1 e na reta T2. Tá legal? Então, são essas duas retas aqui. Agora, sabe o que é curioso, gente? Se você pensar bem, essas duas retas T1 e T2, elas são perpendiculares. Olha, T1 vai ser perpendicular a T2. Você fala, por qual razão, professor? Pensa comigo, olha. Quando duas retas se cruzam, vamos aqui no balãozinho da memória também. Ó. Quando duas retas se cruzam, tá? Formam uma tesourinha, né?
A abertura da esquerda à direita é a mesma. Lembra, se aqui for θ, aqui também é θ. São os famosos ângulos opostos pelo vértices, OPV. É uma tesourinha, né? Tesourinha, né? A abertura de um lado e a abertura do outro é a mesma, né? Então, se ali é θ, aqui também é θ. Se ali é θ, ali também é θ. Alfa ali, alfa cá. Alfa ali, alfa cá. Uma volta completa é 360. Então, olha, 1, 2, 3, 4 alfas. Vamos por aqui, olha. 4 alfas mais 1, 2, 3, 4 θs. 4 θs é igual a 360. Se eu dividir por 4, tá? Toda a nossa equação, eu chego que alfa mais θ é igual a 90 graus. Ou seja, a reta T1 e a T2 são perpendiculares, né? São perpendiculares, porque a soma de alfa mais θ é igual a 90 graus. Tá bom? Então, gente, o lugar geométrico dos pontos de um plano, ou seja, o endereço dos pontos de um plano que equidistam de duas retas concorrentes, estão à mesma distância dessas duas retas concorrentes, aqui, olha, deixa eu designar para vocês. Olha, então os lugares geométricos dos pontos que estão à mesma distância dessas duas retas concorrentes são essas duas retas T1 e T2 perpendiculares entre si, tá bom? Então são duas retas concorrentes perpendiculares entre si. Deixa eu formular aqui uma respostinha bonitinha pra gente. Vamos lá. Então, a resposta são duas retas concorrentes, são duas retas concorrentes. Então, olha aqui, ó. T1 e T2 e perpendiculares. Ok, gente? Tudo bem? Tá? Então é isso, o lugar geométrico é isso. É o lugar, é o endereço dos pontos que tem uma determinada propriedade, e somente eles, tá bom? Então, retomando aqui no comecinho, né? O que é lugar geométrico na geometria? Vamos lá, o que é? Então, definição, uma figura é um lugar geométrico se e somente se todos os seus pontos e apenas eles possuem uma certa propriedade, como a circunferência. O que é uma circunferência? É o conjunto dos pontos que distam de um único ponto O. E essa distância é o raio, isso é o lugar geométrico, é o endereço dos pontos. Bem simples assim, tá legal? Valeu, até o próximo vídeo, turma. Aquele abraço.